Olha, você sabe que toda terça-feira é dia de Fatos da Semana. Diante de muitas críticas e polêmicas, o governo federal decidiu abandonar a ideia de voltar a cobrar um novo imposto semelhante à CPMF. A proposta do governo para a criação de um novo imposto sobre transações financeiras trouxe muita discussão na semana passada. O projeto, que previa uma cobrança nos moldes da antiga CPMF, era considerado essencial pelo governo para conseguir equilibrar as contas. Mas o grande número de críticas fez com que a presidente Dilma Rousseff acabasse desistindo da criação do novo imposto, que estava sendo discutido desde junho deste ano. Agora ficam as dúvidas. Como o governo fará para organizar o seu orçamento para 2016? E quanto custou essa sugestão para a sua popularidade? É o que vamos discutir agora aqui no Revista da Cidade. E agora nós vamos ver, né, o porquê que o governo tentou ressuscitar a CPMF e o porquê dessa tentativa, o que representou para o governo e para a sociedade. Nós vamos ouvir agora a opinião de Alexander Hilsenbeck, professor de Ciências Políticas da Faculdade Casper Libero. O governo ele tentou colocar novamente em discussão para o Congresso a volta da CPMF, que é um tributo sobre toda a movimentação financeira, como uma forma de conseguir sanar o seu déficit nas contas públicas, né? Só que acabou recuando devido às pressões que ocorreram do ponto de vista tanto da oposição do governo, quanto do ponto de vista de empresários, industriais, que se mostraram preocupados com a volta desse imposto sobre toda a movimentação financeira, que vem a ser a CPMF. Porém, para a sociedade há que se discutir, né? Porque o governo ele pode ser que volte a colocar em pauta esse imposto mais para o final do ano. Há que se discutir qual que é a função desses impostos e quais são os impactos para a própria sociedade, não apenas para setores sociais, né? Haveria que ter uma coragem dentro do governo de pautar essa discussão a partir de uma reforma tributária que realmente procure uma justiça social, onde se tenha impostos progressivos, ou seja, que quem mais recebe na sociedade seja que também pague mais, para que a gente possa ter uma distribuição social mais equânime, mais justa. E acho que essa é a questão central que está aberta nesse momento, daqui até o final do ano, para a sociedade discutir, não apenas em setores específicos, mas discutir amplamente que tipo de impostos, que tipo de justiça social deve ser colocada, né? Sim, olha, eu quero agradecer muito a opinião, né, do professor, deixa eu pegar aqui só o nome, aqui a opinião do Alexander Hilsenbeck, professor de Ciências Políticas da Faculdade Casper Libero. Para conversar com a gente, bom dia. Estamos recebendo aqui o doutor Eduardo Leite. Tudo bem, e você? Eu estou sempre daquele jeito, melhor estraga, né? Melhor estraga, melhor impossível. Agora, a gente está falando, né, dessa possível ressuscitação da CPMF. A ideia foi muito criticada entre os políticos, empresários e especialistas. Repercutiu demais e durou só 3 dias. Marisa, a leitura que eu faço com relação nessa tentativa de recriar a questão da CPMF, além dela ser impopular, ela é desonesta, aviltante e sobretudo, é indigna, né, ao povo brasileiro, porque, mais uma vez, nós estamos socorrendo o governo federal com uma contribuição, porque, na verdade, há de se esclarecer que essa CPMF é uma contribuição provisória, né, sobre movimentação financeira. E quando você diz que ela é provisória, ela tem um período determinado. Que não foi o que aconteceu com a antiga. Não, por essa razão é que ela acabou, ela foi extinta em 2007. Mas demorou muito para porque hoje nós já temos um imposto sobre movimentação, sobre operação financeira, que é o IOF. Uhum. Então o que acontece? Voltar com a CPMF seria, na verdade, o que nós chamamos na questão jurídica bis in idem, ou seja, você cobrar 2 vezes o mesmo tipo não de imposto, um imposto e uma contribuição. Sim. Né? Então eu acho que essa é a questão. Então, o que eu vejo que realmente é algo inoportuno, porque eu acho que não é o momento, né? O governo quer se socorrer a qualquer custo.
E quando ele quer socorrer a qualquer custo, ele vai buscar o quê? Que o contribuinte contribua, que possa dar mais dinheiro, ou seja, para os cofres para poder tapar esse buraco, o que não é justo sob ponto de vista nenhum, né? Então, o que o governo tem que fazer para poder conter, para poder resolver o problema que nós estamos passando, sobretudo essa crise, ele tem que, na verdade, conter as despesas, tem que, na verdade, fazer um realinhamento dos ministérios, né? Ou seja, não adianta chegar lá, eu vou diminuir nossa casa, nossa vida, o FIES, ou seja, não é esse o caminho, mesmo porque um país só consegue atingir a sua plenitude, né, e o desenvolvimento investindo em educação. Não adianta você diminuir a educação, ou seja, os investimentos em educação, ou criar outro imposto. Além de tudo, esse imposto, a CPMF, já foi um estelionato lá atrás. Porque ela foi criada com um único objetivo, salvar a saúde. E, na verdade, salvou outras coisas, mas não a saúde. E ficou por um tempo muito longo. E hoje, mais uma vez, o ministro da Saúde assume esse papel, dizendo o seguinte, a recriação da CPMF tem o objetivo de reforçar a saúde. Não, na verdade, não vai ser esse objetivo. É socorrer as contas, né, os déficits do governo. Essa que é a grande verdade. Né, tapar todos os buracos que o governo abriu, porque esse buraco não fomos nós, não foi a sociedade brasileira que abriu, quem abriu foi o governo por falta de ingerência. E seria um tanto injusto por falta isso agora. Por falta de planejamento. Seria um tanto injusto porque a carga tributária já está muito pesada para o bolso dos brasileiros. Você quer ver uma coisa? Até pontualmente, porque aí falando, exemplificando dessa forma, as pessoas todas conseguem entender em casa. É o único país do mundo onde você paga 3 carros. Sim. Né? Ou seja, em nenhum outro país você paga 3 carros. Você vai comprar um carro importado aqui, você está pagando 3. Você está pagando um carro, você está pagando 2 de impostos. Né? Então o que acontece? Ou seja, aumentar a carga tributária na atual conjuntura, né, é uma desonestidade com o povo, né, é uma traição sem precedente. Então, o que o governo tem que fazer é diminuir os ministérios, como anunciou uma semana atrás. Uma semana depois, ninguém mais fala em redução dos ministérios. Por quê? Porque os partidos políticos que ocupam esses ministérios começaram a reclamar. Né? Ou seja, recentemente, a própria presidente Dilma liberou emendas parlamentares, 500 milhões para os deputados. Né? Agora está tendo uma reaproximação do Eduardo Cunha para tentar, na verdade, conter a hemorragia que está acontecendo dentro da Câmara dos Deputados. Né? Ou seja, o Renan Calheiros, que é o presidente do Senado, que tinha já se afastado e que estava, né, tinha se alinhado com o povo brasileiro, na verdade recuou e agora está alinhado novamente com o Planalto. E não é por aí, né? Eu acho que esse o caminho. Não, você não resolve um problema de um país, principalmente nesse momento de crise econômica e financeira, simplesmente transferindo a responsabilidade para o vizinho, ou seja, para a pessoa. Não faz sentido nenhum. Agora, entendeu? Durou só 3 dias essa especulação, o projeto não foi aprovado, mas aí o que aconteceu? Eles encaminharam lá a proposta de orçamento, né, da União para 2016 com um déficit. Só para esclarecer, não é que na verdade não foi aprovado essa questão do CPMF. Na verdade, abandonaram a ideia por conta das críticas que não só a questão política, mas sobretudo também os empresários, ou seja, aquelas pessoas que iam atingir e que teria o mercado, mais uma vez, né, esmagado pela carga, por mais essa carga tributária. Sim. Entendeu? Agora, a questão do orçamento para 2016, que tem um rombo de 35 bilhões, que o governo não sabe de onde vai buscar esse dinheiro, e está pedindo agora, a Dilma está pedindo socorro, né, o aval do Congresso Nacional, para que o Congresso, não, partidos não, para o Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional possa falar, olha, da onde nós vamos tirar o dinheiro, né? Ou seja, não adianta, vai tirar da onde? Do PAC,
PAC, né, que é o programa de crescimento do país, o país não tem infraestrutura. O país só cresce com infraestrutura, ou seja, melhorar os portos, aeroportos, as estradas, essa coisa toda. Isso, na verdade, praticamente esse programa todo foi abandonado. Né? Aí você pega o FIES, que é um fundo para poder melhorar a educação desse país, aí você reduz ele também. Né? Ou seja, a casa própria, que é o sonho de qualquer brasileiro, também se reduz. Então, o que acontece? Qual é a perspectiva que nós temos? De continuar exatamente estagnado o país. Esse é o grande... E a culpa de quem é? A culpa só tem um culpado dessa história, é o governo. Sim. Né? Não podemos falar a culpa é das estrelas, como geralmente... Não, a culpa é realmente... das ações erradas, sem planejamento. É a falta de gerência, a ingerência de um governo, entendeu? Ou seja, não adianta você prometer alguma coisa que você não possa cumprir. Quando você tem um problema financeiro, quando um trabalhador perde o emprego, o que ele faz na casa dele? Enxuga, diminui as coisas, deixa de comer carne todo dia, né, passa a comer uma outra refeição, coisas mais. E é isso que o governo tem que fazer. Mas né? Eles disseram que não vai dar para fazer muita economia e que teria que criar uma nova carga tributária, mais um tributo para doer no bolso. Porque, Marisa, tem que fazer um realinhamento das contas, entendeu? Ou seja, o que eu estou falando para você, você tem que diminuir essa quantidade de ministérios que tem. Mas eles insistem nessa questão de criar uma nova carga tributária para gente. Que é um buraco. Você vê, por exemplo, a questão dos cargos comissionados. Ou seja, ao invés de você diminuir os cargos comissionados, né, ou seja, restringir, né, e não ter aquela 20 mil, 30 mil cargos comissionados, nós não podemos esquecer o seguinte, que toda a carga tributária vai para o governo federal. O governo federal fica com 60% dessa carga tributária e todo o dinheiro arrecadado no país, entendeu? Para poder o quê? Bancar essa conta, sobretudo esses cargos comissionados. Sim. Aí você pega uma fatiazinha lá e manda para todos os estados, né? E aí você pega uma pequena fatia e manda lá para a ponta, que são as prefeituras. Mas a grande massa de dinheiro, de recursos, fica no governo federal. E que, obviamente, para que isso? Para poder manter toda essa estrutura, todos esses programas que existem. Então, a partir do momento em que você tem um problema, reduz o problema, a carga tributária, ou seja, a arrecadação tributária, ela cai porque não há um movimento no mercado. Claro. Entendeu? As pessoas deixam de comprar, deixam de consumir, não arrecadam impostos. Né? E isso, na verdade, vai tendo um achatamento. As pessoas estão com medo. É óbvio, lógico, ninguém vai. Se você tem um dinheiro hoje na caderneta de poupança, você não vai lá comprar uma geladeira, você não vai comprar um carro. Porque está com receio. Porque, lógico, é o medo, né? É o medo de passar necessidades. Mas é o que você falou, tem vários setores que dá para fazer uma economia brusca, só precisa ter um planejamento. Eu vou falar para você, se acabar a corrupção, se diminuir, acabar não vai acabar, é óbvio, né? Uma pena, mas se você diminuir 50% do dinheiro que, na verdade, é desviado do governo federal por conta dessas superfaturamento, desse dinheiro que nós já estamos vendo aí, Lava Jato, daí por diante, eu vou para você, você já resolve 60%, 70% dos problemas financeiros do país. Ou seja, só parar de roubar. Se parar de roubar, já está de bom tamanho. Você já resolve. Muito. Ajuda? Na verdade, você soluciona muitas coisas. Saiu agora recentemente a questão de um desvio que era feito nas pontas, que daria para você construir escolas nos 5.500 municípios do país inteiro. Entendeu? Ou seja, só numa investigação, numa investida para conter uma corrupção que acontece. Imagine milhares. Você vê, o Ministério Público Federal arrecadou 1 bilhão e 700 milhões, ou seja, recuperou 1 bilhão e 700 milhões de desvio da Petrobras e de outras empresas públicas. Você imagina a quantidade de dinheiro que foi desviada, porque é só uma pequena parte que foi recuperada. A maior parte se encontra nas contas bancárias no exterior, né? E as pessoas, na verdade, se utilizando dela. Então, o problema do país é ou seja, se você diminuir substancialmente a corrupção, você resolve 60%, 70% dos problemas do país. Porque o Brasil é muito rico. O Brasil, ela tem uma pecuária, agricultura, uma coisa... o agronegócio do Brasil é algo que
que sustenta o país. Se aqui funcionasse, entendeu? Da forma que deveria ser, seria um país incrível, um dos melhores. Então, esse que é o problema. Não adianta tapar buraco, não adianta querer agora... não adianta agora tentar resolver com os deputados, porque nós sabemos qual é a função dos deputados, nós sabemos quais são as funções dos senadores que estão lá, entendeu? Eles não podem legislar, eles não podem buscar os interesses particulares deles. Tem que pensar em toda uma nação, né? Em todas as pessoas na ponta que estão precisando. Então eu acho que esse é o ponto. Eu acho que na verdade o governo tem que fazer um realinhamento e sobretudo buscar as ferramentas de combate à corrupção. Esse é o primeiro ponto. Enquanto isso não acabar nesse país ou diminuir substancialmente, nós vamos continuar exatamente nessa salada russa que nós temos, nessa roda, né, que a gente não termina, ou seja, nessa bola de neve que é algo absurdo. E isso, por isso que eu digo, além, não é só a questão de ser impopular, né, aviltante. Isso é indigno, é desonesto, entendeu? Esse tipo de jogada que o governo está fazendo. Então essa é a leitura que eu faço. É vergonhoso. Eu teria vergonha. Assim, né? Eu teria vergonha. Se eu fosse presidente da República... Como que dorme em casa com a consciência limpa? Dinheiro no travesseiro, né? Dorme, né? Não pensa em quantas pessoas poderiam estar bem educadas, com saúde e um país bem estruturado, né? Isso é um sonho e vamos ver se a gente consegue fazer esse sonho se tornar realidade. Bom, Revista da Cidade fica atenta a todas as informações. Terça-feira que vem você volta. Vamos ver o desenrolar desses casos todos. A gente espera melhora, né, doutor Eduardo? Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos Tem que ter fé. Acreditando, né? A esperança é a última que morre, mas pelo jeito ela tá morrendo já, viu? Doutor Eduardo, como que eu te encontro mesmo no Eduardo Facebook? César Leite. É só chegar lá e nós interagimos. Obrigada. E vamos em frente com fé. Obrigada para você também, doutor Eduardo. Obrigada por essas 2 semanas.